Senhor Deus, Pai Celestial, Pai, aqui nos encontramos, ó Pai querido, mais uma vez, nesta noite de Santa Ceia, onde nós estamos juntamente, Pai querido, neste lugar, para participar da mesa do Senhor, em cumprimento à Tua palavra, como ordem do Senhor, para fazer, Pai querido, em Tua memória. E aqui estamos nesta noite, Pai querido, para realizar, Senhor Deus, este feito, Pai querido, que é predominado no cristianismo, Senhor. E nós cremos, ó Pai querido, que é uma obra do Espírito Santo. Porque nós só podemos obedecer a palavra pelo Espírito, Pai. Se o Espírito de Cristo está em nós, nós obedeceremos a Tua palavra. Se não está, nós não obedeceremos. Então, Pai, queremos crer que nós temos o Espírito Santo para obedecer a Tua palavra. Abençoa cada irmão nesta hora, nesta noite, Pai, que possamos compreender a Tua palavra, que as mãos do Senhor estejam desde a criança até o mais velho aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler no livro de Tito, capítulo 1, versículo 10. Grande Deus! Nesta noite eu quero falar sobre crentes problemáticos. Eu também trouxe alguns CDs para os irmãos ouvirem, estudos muito relevantes. Jesus e suas limitações. Também trouxe a maneira de um verdadeiro profeta. E também trouxe a grande vinda, ou seja, a vinda do grande Deus. Isso, a vinda do grande Deus. Uma mensagem muito importante também. Então, nós temos 3 CDs para cada irmão. Jesus e suas limitações, a maneira de um verdadeiro profeta e a vinda do grande Deus. Depois da reunião, os irmãos podem assim pegar. Graças a Deus. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 10. Crentes problemáticos. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, está antes de Timóteo. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui nos encontramos com a Tua palavra. E desde que estejamos na palavra, o Senhor estará conosco, Senhor. Abençoa mais uma vez. Pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e que a mão de misericórdia, a mão protetora do Senhor, esteja abençoando a cada coração essa noite, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Essa noite minha esposa não pôde vir, porque a Yasmin, nossa neném, está um pouco enferma e ela está cuidando dela. Creio que já está melhor. Só apenas repousar, tomar vento, essas coisas assim.
está um pouco desadaptada, vomitando um pouco, febril. Nós estamos assim, tendo cuidado para não expor muito ao tempo. Por isso que não deu para ela vir nessa noite. Outros irmãos estão viajando, como eu disse, na quinta-feira, né? Alguns já anteciparam a ceia, mas outros não. Para uns, o ano já começou mais ou menos, né? Para outros, o ano já começou bem. Eu não quero saber se eu estou começando bem o ano com saúde ou com dinheiro. Quero saber se eu estou começando o ano com o Senhor. Se eu estou devidamente dentro da composição, da sinfonia da palavra. Agora, sobre o assunto de hoje, crentes problemáticos, se faz referência àqueles que, na verdade, poucos se desempenham ou poucos são empenhados. O profeta irmão Branham disse: onde tem duas cabeças pensando, ali pode começar um problema. Então, onde há gente, onde há povo, ali tem os seus problemas. Só que, quando se fala de crentes, esses problemas deveriam deixar de existir. Por que um crente problemático? Por que um crente seria um problema? Por que um crente seria uma pedra de tropeço? Sendo crente, já não basta? Sendo crente, já não sabe de alguma coisa? Já não conhece alguma coisa? Já não entende de alguma coisa? Eu estou com a mensagem na minha mão, intitulada O Profeta do Século XX. Na verdade, é o Mensageiro Vindicado. Na página 15, diz o seguinte, página 15, diz assim: hoje temos uma situação idêntica. Um pescador sai para lançar a rede e na rede todos os tipos caem. Há enguias, serpentes, tartarugas, caranguejos, lagostas, camarão, aranhas d'água, rãs e etc. que caem na rede, mas também há peixe. Um pastor, ele tem um rebanho, ele tem ovelha e ali também tem bodes. Um fazendeiro tem um campo. No campo do fazendeiro tem trigo e também tem joio. Deste modo, nós vemos que todos que levam o nome de cristão, de caminhar cheios do Espírito, ainda que com direito de fazê-lo pelo motivo de crerem no nascimento virginal, no sangue derramado, no batismo do Espírito Santo, etc., não são verdadeiramente cristãos nascidos da palavra e cheios do Espírito. Hoje nós temos segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª e 30ª geração de cristãos, mas Deus não tem netos, só filhos. Assim,
A igreja hoje é verdadeiramente cristã na carne, como foi Israel antigamente. Só que Israel não foi tudo na carne. Havia Israel segundo a promessa. Poderia ter tido 5 milhões de israelitas no tempo de Elias, segundo a carne. Mas 7.000 não dobrou os joelhos a Baal. Aqueles 7.000 era segundo a promessa. Assim, a igreja hoje, verdadeiramente cristã na carne, como foi Israel antigamente. Mas a igreja, que é o verdadeiro corpo de Cristo, é só uma parte deste vasto veículo exterior e é espiritual. Como foram os 7.000 nos dias de Elias. Mas como Israel, segundo a carne, alegava falar por Deus, e adorava a Deus, e regulava a vida religiosa do seu dia, do mesmo modo agora a presente igreja nominal alega falar por Deus, adora a Deus, e regula a adoração como conhecemos hoje. Então, nós observamos aqui nesse fato, observamos aqui que Deus não disse para o lançador de rede que queria só peixe na rede. Ele disse: lance a rede. E quando trouxer a rede para dentro do barco, surpresa, eu não sabia o que eu estava puxando, eu não sabia quem eu estava evangelizando, eu não sabia quem eu estava evangelizando para crer, para vir para a mensagem, eu não sabia para quem eu estava pregando, eu não sabia para quem eu estava demonstrando a palavra, eu não sabia para quem eu estava mostrando a Bíblia, mas veio. Então ele continua dizendo: um pastor tem um rebanho tanto de ovelha quanto de bodes. E o profeta disse numa mensagem: em toda a igreja onde tem um pastor, onde tem um povo, ali também tem um Judas no meio deles. Bom, na mensagem Cordeiro e a Pomba, no parágrafo 29, o profeta de Deus disse o seguinte: mas eu me pergunto, às vezes em face a tudo isto, se Deus poderia nos liderar. Eu me pergunto se não acabamos sendo bodes em vez de ovelhas. A pomba não poderia liderar um bode. Ele lideraria a si mesmo. Não. Ele quer levar. O bode liderará, mas você não pode liderá-lo. E eu posso lhe dizer uma coisa, irmão, você certamente tem que ser um pastor muito esperto. Se você pode ouvir o balido de um bode e o balido de uma ovelha e diferenciá-los. O berro de um bode é quase igual a um berro de uma ovelha. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O balido de um bode é a mesma, quase idêntica do balido de uma ovelha. Se você pode ouvir o balido de um bode e o balido de uma ovelha, e então diferenciá-los, eles soam quase o mesmo. E a Bíblia diz que o diabo, nos últimos dias, seria tão perspicaz, que enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Quão astuto Satanás será!
Só observe o que está para acontecer agora nos últimos dias. Observe essas coisas e você vai observar. Observe como Satanás vai puxar isso, tentar tirar a lã. Ele tentou uma vez antes e falhou. Ele vai tentar até que ele consiga fazê-lo e vai fazê-lo. Sim, Senhor, ele o fará. Os irmãos entenderam? Então observe que dentro desse tema sobre crentes problemáticos, nós sabemos que um problema, ele é um sintoma. Mas uma pessoa que seja o problema, ele próprio é o sintoma. Ele é sintomático. Não é que ele sente o problema. Por si mesmo ele é o problema o tempo inteiro. Ele é um problema assintomático. O profeta disse que um crente problemático é uma espécie rara. O seu problema está nos genes. Começo, início, princípio. O profeta disse que um crente problemático é aquele que recusa ser liderado pelo Espírito Santo, pelo ofício ministerial. Ele não quer ser conduzido, não quer ser guiado. É um crente faltoso, é um que você não pode contar com ele, dizer nada a ele, confidenciar nada a ele. Ele está sempre em algum tipo de polêmica. Em outras palavras, ele carrega sempre do lado um potinho de ácido sulfúrico para poder pulverizar a igreja. Quem está entendendo diz amém. Um crente problemático não tem temor, não teme por falar de ninguém, de alguém, não teme falar do pastor, do ministério, dos irmãos, da igreja. O profeta disse que um crente problemático tem uma pele seca. Em outras palavras, o vaso seco. E ele chamou de odre. É um odre velho, pelas quais suas peles são secas, não podem receber o vinho, não pode conter e segurar o vinho que vem pela palavra. Ele desperdiça a palavra o tempo todo, entra num ouvido e sai no outro. Quem está entendendo diz amém. O profeta disse que um crente problemático, ele tem as peles secas. Ele é um odre velho. Derrama-se vinho novo em odres novos, com peles novas, que vai segurar o vinho novo, que vai fazer com que ele se assegure do tal. Mas peles secas, odres secos, odres velhos, peles velhas, cristãos enrugados, cristãos de sobrancelhas caídas, de cabeça empinada, de bico arrebatado. Esses é que fazem com que o vinho sempre seja derramado nos seus recipientes,
e acaba virando porcos, porque de vez em quando é lançado pérola a eles. Quem está entendendo diz amém. Amém. Por isso, diz o profeta, que o crente problemático, ele estorva, ele está sempre querendo romper alguma coisa, peles secas, odres secos, peles velhas, crentes moribundos, garrafas velhas, recipientes velhos, são couros duros, não são reflexíveis. O profeta diz: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Ele disse: vê, vinho novo é colocado em garrafas novas, em pele nova que tem óleo nela, é flexível. E então, quando o Espírito Santo vem, o batismo do Espírito Santo é o mesmo hoje como sempre foi e sempre será. E então aquele vinho novo começa a volumar-se, começa a crescer seu conhecimento, começa a crescer seu entendimento, aquele vinho começa a volumar-se naquela pele, daquela pessoa. Toda vez que a palavra de Deus for pregada no seu poder, a nova pele gritará sua, amém, ela cederá, e então aí é onde você vê a sabedoria de se colocar vinho novo em garrafa nova. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vê vinho novo, desejando-se cheio de vida, apenas avolumando e cedendo. Ó irmão, eu não me importo com nada, a não ser com a palavra do Senhor. Então observe que o profeta, irmão Brana, está dizendo essas coisas aqui. Observe que o crente problemático é aquele que está sempre estorvando o trabalho do Espírito Santo nos lombos do ministério. Ele enfia seu narigão onde não deveria enfiar. Ele quer dar conselhos que só o pastor quer dar, deve dar. Ele é prejudicial à obra de Deus. Ele é um abrolho, um joio no meio do trigo. Ele diz que crê em tudo, diz que é verdade, diz que tem revelação, mas é um ponto negro numa página branca. Quem está entendendo diz amém. Esta é a discriminação, o quadro e o diagnóstico de um crente e de uma crente problemática. Agora, existe saída para isso? Existe conserto para isso? Para alguém que esteja nesta condição? Claro que sim, desde que essa pessoa tenha fundamentos pelas quais ela se preza, desde que esta pessoa esteja predestinada a se colocar em prontidão à palavra de Deus e se comportar como tal, da forma em que foi chamado. Quando a Bíblia diz: ficai na vocação em que foste chamado, esta é a mola e o requisito principal. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. O crente problemático é aquele que não respeita a ausência do pastor quando ele está fora. São pessoas que carrega produtos inflamáveis, inflama o povo, inflama a igreja. São produtos inflamáveis,
é algo que é perigoso. Todas as cargas que são perigosas, existe lá uma marca da Petrobras, um selo de qualidade, de segurança. Quando você vê numa carga que está carregando, por exemplo, gás, ou gasolina, ou etanol, ou álcool, lá tem assim uma plaquinha com um foguinho assim. Isso quer dizer carga perigosa, produto inflamado, produto perigoso. Qualquer pessoa que esteja dirigindo atrás deste tipo de carga, ele fica sempre à distância. Ele não faz nada que possa contradizer a si próprio. Quem está entendendo diz amém, irmãos? E de crentes problemáticos, Paulo disse isso quando nós lemos em Tessalonicenses. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Notai o tal. Ele tem uma marca perigosa. Ele carrega um produto inflamável. Talvez é a língua. Ele carrega um produto inflamável. Talvez é os olhos. Ele carrega um produto inflamável. Talvez é o mexerico. Ele carrega um produto inflamável, talvez é o disse-me-disse. Ele carrega um produto inflamável, talvez é sempre salpicar o ministério do pastor. Ele carrega um produto inflamável. Se eu dirijo na estrada e encontro um caminhão com essas características de perigo, carga perigosa, eu me mantenho à distância, porque qualquer problema que acontecer na frente, eu posso me livrar. Os irmãos entenderam, irmão? Um crente problema deve-se ter uma atenção redobrada sobre ele, porque talvez toda nuvenzinha de confusão ou problema que rodeia a igreja ou no redor da igreja, ele pode ser o estupim. Ele pode ser aquele que estava com fósforo e acendeu. Ele pode ser aquele que estava com a gasolina e acendeu. Ele pode ser aquele que estava com isqueiro e acendeu. Ele pode ser aquele que estava com estupim. O profeta irmão Branham diz na mensagem: demonologia, espíritos sedutores, parágrafo 90. O profeta irmão Branham disse assim: entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante ali tornaram-se em mexericos, calúnias e todos tipos de coisas ímpias. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja. É poder demoníaco, espírito de homens e de mulheres que entram no meio de uns dos outros e tentam passar e dizer: isto não é assim, isto não é assim, isto não é aquilo outro. E se você buscar a origem, princípio, gens, e se você buscar a origem disso, é quase sempre a mesma pessoa fazendo alvoroço o tempo todo. Os irmãos estão entendendo? É igual lá no interior, numa cidadezinha que eu conheci. Tinha um rapaz lá que roubava a galinha. Pegou ele umas 3 vezes e soltou. Só tem um ladrão na cidade? Só tem um ladrão na cidade? Não, mas toda galinha que subia saía nele. Mas toda galinha que sumia só ia nele. Aí o profeta diz: vê, e se você buscar a origem disso, é quase sempre a mesma pessoa provocando alvoroço o tempo todo. É esta pessoa que não está correta. Deus detesta discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele, e enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração,
pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que você desejar e todos crerão em você. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Veja que situação. Um crente problemático é aquele que está sempre criando coisinhas, ou vendo coisinhas, achando uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Ele está sempre engolindo camelos. Ele tem uma boca grande para engolir camelos. Com o mosquito e engole vários e grandes camelos. A boca dele é só para camelos, só engole camelos. Mas o que fazer? Tem pessoas nascidas para ser assim, formadas para ser assim, predestinadas para ser assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Necessário vos nascer de novo. 75. O profeta irmão Branham disse o seguinte, quem está entendendo diz amém. O profeta de Deus diz o seguinte, do 75. Vejam, observe isso. Alguns homens e algumas mulheres jamais deixarão de fazer certas coisas. Uns jamais deixarão de cobiçar mulheres imoralmente vestidas. Uns jamais deixarão de ver televisões. Quando vocês a veem nas ruas, ao invés de virarem as costas e irem para longe, vocês ainda cobiçam exatamente do mesmo modo. Por que isso? Porque você está vivo com o mundo. No entanto, quando aquele sacrifício tem sido recebido, você está morto, e isto é correto. Você ouviu o que eu quero dizer? Você entende sobre o que eu estou falando? Mas há pessoas predestinadas para serem desta maneira. Pessoas que não podem serem consertadas nunca. Pessoas que não podem ser alinhadas jamais. Pessoas que são a escória da igreja. Pessoas que são a escória do mundo. Pessoas que são a boca do povo. Pessoas, sim, pessoas. Há pessoas que jamais deixarão de fazer certas coisas. Uns jamais deixarão de mentir. Outros jamais deixarão de fumar escondido, beber escondido, fumar escondido. Uns jamais deixarão de cobiçar mulheres imorais escondidos. Isso estão neles, estão na vida deles, na alma deles, são predestinados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Meu Deus. O cordeiro e a pomba. Parágrafo 40. O profeta irmão Branham disse: veja, eu não culpo pessoas de fazerem essas coisas. De qualquer forma, elas são porcos de qualquer maneira. Isso não é nada. Eu só os deixo ir em frente. Você os vê lá, bebendo, talvez indo, amaldiçoando, contando piadas sujas, vendo novelas, televisões e coisas obscenas, e agindo de forma mundana, mentindo, não indo à igreja, faltando nos cultos, na ceia, não sendo um dizimista, faltando. Eu não creio em tal coisa. Bem, claro, tudo bem. Ele é apenas um porco de qualquer forma. Não é estranho vê-lo em uma velha carcaça morta, urubu velho. O que me surpreende é ver um homem que alega que ama o Senhor Jesus e em seguida faz coisas assim. Há algo errado em algum lugar na sua predestinação. Algo deu errado em algum lugar, porque se aquela pomba
antes que a pomba possa entrar no cordeiro, tem que ser um cordeiro ou ela não entrará. Quando a pomba desce e vê que é um bode, ela nem desce para começar. Pomba só desce em cordeiro. Pomba jamais descerá num bode, mesmo que o bode berre e rosne como se fosse uma ovelha, tentando enganar o Espírito Santo. A quem nós estamos enganando? Antes que a pomba possa entrar no cordeiro, tem que ser um cordeiro antes, lá atrás, predestinado, ou ela não entrará nele. Ele poderia fabricar algo parecido e fingir que ele é um cristão, mas se ele é um cristão, ele vai concordar com cada palavra que a pomba escreveu aqui. Amém, irmão? Ele será conduzido pela palavra de Deus. Amém, irmão? Veja, mas há pessoas que não podem ser corrigidas, pessoas que não podem ser disciplinadas jamais. Quando a palavra vem e tenta os corrigir para falar de suas maneiras e condutas, principalmente mulheres casadas, para falar sobre sua situação no lar, com o seu marido ou com seus filhos, elas simplesmente soltam, o profeta usa a expressão bufamos, isso quer dizer, esticam os beiços, afina a boca, não existe tal coisa como isso, vê, aí está, vê, já deixa de ir nas reuniões, já começam a faltar nos cultos, veja, agora nós queremos saber hoje por que não podemos ter isso, um avivamento correto, vê, aí está, quando a pomba, você se torna um cordeiro, e a pomba te toma e começa a te liderar, isso é quando nós somos isto, vê, eu penso que isto, haverá muitas surpresas no dia do julgamento, e haverá também surpresas no dia do arrebatamento, porque uma pessoa que que gemia como uma ovelha, cantava como uma ovelha, mas na verdade cantava e gemia como um bode. Vê, 43, é isso? 43? Não. Influência. Glória a Deus. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Influência 20. O profeta disse: e se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, menino ou menina, mocinho ou mocinha, rapazinho, poderiam fazer ou fariam, quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo. Você deveria vigiar cada movimento que você faz, você deveria vigiar cada palavra que você fala, você deveria vigiar cada coisa que você vê, você deveria vigiar cada movimento que você faz na igreja, porque alguém está lhe vigiando, alguém está te olhando, alguém está te observando, e isto reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê? Então, observe que nessas coisas, nós encontramos que Deus, Ele não somente quer a nossa obediência e sinceridade à sua palavra, mas também quer que nós sejamos cordeiros. E você sabe que há uma diferença entre cordeiros e ovelhas. É o mesmo, só que cordeiro é um animal mais novo, a ovelha já é um animal mais velho. Você fala assim: pastor, eu tenho uma ovelha em casa, ela tem que ter mais de um ano. Pastor, eu tenho um cordeiro, tem que ter menos de um ano. Então cordeiro é um animal mais novo. E ovelha, a característica dela, se falar ovelha, é a tendência de ser mais velha.
Então, dentro disso tudo, Deus ainda está tratando nós de como cordeiro. Porque quando esse cordeiro passa a ser uma ovelha, ela já saiu daquela experiência perigosa. Ela produz a sua própria lã, conhece a voz do seu pastor. Amém, irmãos? Conhece a voz do seu pastor. O pastor a chama de manhã para o campo e o pastor volta à tarde com seu cajado, chama-os de volta. Ela conhece a voz do seu pastor. Ela não segue outra voz a não ser a voz do seu pastor. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Amém, irmão? Veja, Jesus não fala de cordeiro. Observe Jesus Cristo. Pega a Bíblia, veja Jesus Cristo está falando alguma vez de cordeiro. Jesus não cita cordeiro, ele cita ovelhas. Por quê? Porque ela já saiu do estado de infância, já saiu do estado de começo, de princípio na igreja, de princípio na casa, de princípio no evangelho, de princípio na mensagem. Ele já chama já agora ovelhas, pessoas mais adultas no conhecimento, pessoas mais adultas no entendimento. Amém, irmãos? Eu conheço as minhas ovelhas e delas eu também sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e nenhum estranho elas vão seguir. Eu dou a vida pelos meus cordeiros. Ele não falou isso, ele disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Amém, irmão? Vê? Eu sou o pastor, ele disse, e vós são as ovelhas. O bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Presta atenção nisso, irmão. Pelas ovelhas. O que é ovelha? Responde, eu falei agora. O que é uma ovelha? É o animal mais velho, mais experiente, mais entendido. Amém, irmão? Mais posicionado, mais centrado, mais suposto a receber correção, mais suposto a receber a palavra e enfrentá-la, segurá-la. Se vocês observarem, eu já vi isso naquela revista de ciência, esqueci o nome. Se soltar ali um monte de ovelha e cordeiros, e um leopardo ou um leão faminto, ele só vai no cordeiro, só vai naquele que tem a carne mais nova, só vai nos cordeiros, só vai naqueles menos indefesos, que tem pernas curtas e que não pode alcançar uma velocidade como a ovelha pode alcançar. Ele só vai no cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Agora veja quem o diabo está atacando, veja quem o diabo está fazendo alvo dele. São pessoas que não ganharam experiência com Deus ainda. São pessoas que não vê as ciladas do diabo, que não vê as ciladas do inimigo. Mas cristãos experientes que têm discernimento, que têm capacidade de discernir, vê o diabo ao longe com suas setas malignas. A ele essas coisas não acontecem. Os irmãos entenderam, irmãos? Aí o profeta vem na mensagem: Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz o seguinte: Satanás, o vosso adversário, quando ver um grupo dócil e grande no meio de vós, ele introduzirá alguém para ser o alvo dele, sempre ele, e fará sentar no meio de vocês, acreditar do jeito que vocês acreditam, fazer acreditar que vê a mesma coisa que vocês veem, cantar, salmodiar. É eu que digo, é o profeta que diz. Os irmãos entendendo, irmãos?
parágrafo 80, ele disse: agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora, mas lembre-se da minha advertência. Satanás não deixará isto ficar dessa maneira, não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém. Presta bem atenção, não é Deus introduzir, não, é ele introduzindo alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá alguém para se assentar no meio de vós, cantar no meio de vós, crer do jeito, fazer ele pensar que crê da mesma forma, talvez algum crítico, alguém, e o fará se assentar, e terá companheirismo com vocês na quietude, coisas assim, e então ele começa a injetar coisinhas aqui, coisinhas acolá, esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isto através ao redor da igreja. Você, eleito, não tome parte disso, não tenha nada a ver com nenhuma coisa mais, permaneça bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Ore por essa pessoa que o diabo está prejudicando-a, para que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja, quem for. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. E aquele a quem o diabo estiver usando como um inimigo no meio de vós, trazendo alvoroço, picando um ali e um aqui, como a serpente no meio de vós, aquele a quem o diabo estiver usando como um inimigo, ou ele sairá, ou ele entrará, e será um de vocês, e isto é tudo. Amém, irmãos? Nunca forme grupinhos entre as pessoas. Fique com a palavra, fique com a mensagem, fique com o ministério, fique com o pastor. Amém, irmãos? Vê? Aí está, dê-lhe respeito, porque se Deus o colocou no ministério para guiar vocês, Deus o fará o guiar até o fim, porque é ordenado de Deus para isso. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Veja como é que é as coisas. Agora, vejam bem. Evidentemente que essas coisas, elas não acabam. Elas sempre surgem. Não importa. Ela sempre surge. E acaba nós temos que conviver com os tais. Assim como o marido e a esposa está ligado pela lei do casamento, mas ele sabe que ela é ranzinza, ele sabe que ela é má para ele, ele sabe que ela não é uma boa esposa para ele, ele sabe, mas está ligado segundo a lei e tem que permanecer com ela. Ou então separa. Assim como a esposa está ligada ao marido e sabe que ele é ruim para ela, sabe que ele é ranzinza, sabe que ele é mau, sabe que ele não lhe dê honras, mas está ligado. E se está ligado, tem que conviver com isso até o fim. E essas coisas vão ter que ficar até o fim. E essas coisas acontecem, tem que acontecer. Essas coisas têm que estar no meio. 3 classes de crentes: crente, incrédulo, manufaturado. Todos esses 3 estão juntos, assentados numa mesma igreja, tendo um mesmo pastor, ouvindo uma mesma mensagem, tomando uma mesma ceia. Crentes, manufaturados e incrédulos são 3 classes de crentes. Profeta de toda porção, não importa quantas são, quantas pessoas existem, ali há 3 classes de crente. E no entanto, o pastor, o ministério tem que conviver com isso. Essas coisas devem acontecer, devem surgir. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Já imaginou?
sem ordem e decência, o pastor no meio da igreja avisar para todo mundo, não se reúne com o Jones, não se assente com o Jones, não lava o pé de Jones, não tenha companheirismo com Jones. Estou colocando Jones, é um nome fictício que o profeta sempre colocava. Já pensou se isso fosse feito? Já imaginou uma igreja que seria? Não, pelo contrário. Notai o tal. Jesus disse não. Um dos mensageiros do servo chegou para o Senhor da Seara e disse: Senhor, é melhor nós só ter trigo no campo, tá? É melhor nós só ter trigo no campo. Em outras palavras, nós vamos arrancar o joio. É melhor nós ter só trigo. É melhor nós ter só crente verdadeiro. É melhor nós só ter crente revelado. Jesus Cristo, não. Eu não quero ter no campo só crente revelado. Eu não quero ter na igreja só crente revelado. Eu não quero ter crente na igreja, crente bonzinho. Eu não quero ter na igreja somente crente obediente. Não, Senhor. O Senhor não quer isso? O Senhor não quer que nós tenhamos no campo só trigo? Ele disse, não. Nós vamos lá e arranca o joio de lá. Nós dizemos, aqui tem lugar para você não. Eu estou sabendo de você, você fala mal do pastor, você fala mal do ministério, você está sempre picando os irmãos, você está sempre falando mal, mexerico. Nós não queremos você na igreja não. Pelo contrário. Vem cá. Você que anda falando mal, você que anda falando mal do governo, do vizinho, de sua esposa, do pastor, do ministério, vem congregar junto. Jesus disse, não, deixa eles crescer junto, deixa eles crescer juntinhos, porque no tempo da ceifa, quando os frutos estiverem já dando seus frutos, conhecereis, uns estarão dando frutos para a justiça eterna, outros estarão dando frutos para a perdição, e pelos seus frutos os conhecereis. Deixe eles crescerem. Quando o trigo está carregado, ele cai. Já viu o trigo carregado? Quando o trigo está carregado, ele está tão carregado que ele cai, ele inclina. O profeta diz, isso é sinal de humildade. Mas quando o joio está carregado, tanto carregado como o trigo, ele não cai, ele fica assim, do jeito que está. Ele não inclina. Ele continua em pé, mesmo carregado. Ele disse, não. Deixa eles crescer juntos. Porque no tempo da ceifa, os ceifeiros vêm, corta tudo, amarra em molhos, o trigo coloca no celeiro, e o joio, ele pega aquele joio e joga dentro de uma fornalha, e começa a queimar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não. O cordeiro não vem com a estrela na testa, dizendo, eu sou cordeiro. E nem o bode vem. Mas qual é a sua marca? É suas atitudes para com a palavra. É suas ações para com o ministério. É suas obras para com a igreja. É suas atitudes com a mensagem. E nas atitudes, nas obras, estão demonstrando em que tipo de campo ele foi plantado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas oxalá que Deus possa nesta noite ter aqui na igreja somente trigo. Mas eu estou errado quanto a isso, não estou? Oxalá que nós tenhamos aqui na igreja somente ovelha. Mas eu estou errado quanto a isso, não estou? Oxalá que nós tenhamos somente crentes revelados. Mas eu estou errado quanto a isso, não estou? Se eu pensar assim, eu vou contra a palavra.
mas que possamos ter pelo menos o sentimento de que nós estamos falando somente para ovelhas. Amém, irmãos? Para aqueles que estão na palavra, para aqueles que estão vivendo a palavra, para aqueles que querem a palavra, para aqueles que não são prejudicial à obra do Espírito Santo, para aqueles que não estorvam a obra do Espírito Santo, para aqueles que querem Deus, para aqueles que querem a palavra, para aqueles que querem a luz, para aqueles que querem a vindicação, para aqueles que querem a manifestação de Deus nessa hora. Amém, irmãos? É para esses que nós estamos dirigindo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus.